Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso curso de obreiros, de trabalhadores do reino do Senhor Jesus. Você que está aí com a gente pela primeira vez, estamos iniciando essa aula para que você possa ter melhor entendimento, maior compreensão daquilo que Deus tem confiado para você, daquilo que Deus tem depositado sobre a tua vida. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Marcos. A minha tradução que eu vou estar usando aqui é a NVT. É uma tradução muito boa, é a nova tradução transformadora. Marcos capítulo 16, é um diálogo de Jesus com seus discípulos logo após que Jesus ressuscita. Jesus ele vai ter um diálogo com seus discípulos. Nesse diálogo, ele vai dar uma ordenança, ele vai dar algumas considerações finais. Eu costumo dizer que tem assuntos que a gente só tem com quem é íntimo, tem assuntos que a gente só trata com quem tem relacionamento com a gente. Então Jesus está chamando os 12, no momento em que ele ressuscita, para dar essas orientações para que eles fossem por todo mundo, para que o evangelho fosse anunciado, para que o evangelho fosse pregado. Você que está aí com a sua Bíblia, eu convido você que está nesse curso, você que deseja ser um trabalhador do reino, um trabalhador na obra, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um pastor, um evangelista, um presbítero, que você possa manusear bem a palavra do Senhor, que você possa estar aí com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu caderno, anotando, acompanhando. Marcos capítulo 16, versículo 14 em diante, diz assim: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu, ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinha visto depois da sua ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusa a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo, se beber algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. O que me chama a atenção é que Jesus ele tem esse diálogo com os 12 e ele vai falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bem, sabemos que o ide, a gente vê muito ser falado, muito ser pregado, que o ide é para todos, mas na verdade o ide de Cristo é para quem anda com ele, para quem tem relacionamento com ele, para quem tem um compromisso com ele, para quem o conhece, para aqueles homens que foram treinados por Jesus, aqueles homens que andaram com Jesus, aqueles homens que o conheceram, que o viram, que andaram com ele. São esses homens que Jesus está pegando, está dizendo assim: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Ide no nome do Senhor, e esses sinais seguirão em meu nome. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele não só capacita esses homens, mas que ele também vai habilitar esses homens a estarem na obra, a estarem no reino do Senhor. E eu quero dizer para você nesse tempo, homens e mulheres que almejam trabalhar com Cristo, que já têm trabalhado com Cristo, não adianta você funcionar para ele se você não o conhecer. Não adianta você você falar dele se você não tiver uma caminhada com ele. Jesus está chamando nesse tempo homens e mulheres que queiram caminhar com ele, andar com ele, ouvir dele, para aí assim ir no nome dele. Então, o ID não é para todos, é para quem anda com ele, para quem caminha com ele, para quem tem relacionamento com ele. E aí sim, vai no nome dele. E a Bíblia diz que todo aquele que é enviado pelo Senhor, ele é habilitado por Deus. E todo aquele, toda aquela que é enviado por Deus, ele também será habilitado para o Senhor. O Senhor não quer o teu serviço, ele quer o relacionamento com você. Ele não quer os trabalhos das suas mãos, ele quer você por inteiro. Porque todo homem e toda mulher que tem uma vida com Cristo, que tem uma caminhada com Cristo, automaticamente vai fazer algo para ele por amor. Por amor vai servi-lo também. Então eu quero compartilhar também com vocês nessa noite, nesse momento que você está aí fazendo essa aula, que eu não sei se é durante o dia, se é durante a noite. Lucas capítulo 10, versículo 38.
É uma palavra muito conhecida, porque Jesus ele vai até a casa de Marta, ele vai até a casa de Maria. E eu acho muito interessante porque ter Jesus em casa, ter Jesus dentro da nossa vida, ter Jesus na nossa casa, é entender que ele pode mexer e falar do que ele quiser. E nós vamos ver Jesus visitando essas mulheres. E eu quero ler aqui o versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, pois foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela escolheu a melhor parte e ninguém tomará isso dela. Eu quero dizer para você, Marta está incomodada porque ela está trabalhando. Eu costumo dizer que trabalhar não é ruim, fazer algo para Cristo não é ruim, só que eu não tenho como fazer algo para Ele se eu não ouvir dele, se eu não saber o que Ele quer, se eu não saber o que Ele está sentindo. Não tem como nós funcionarmos para Jesus se nós não sabermos exatamente o que Ele quer. Muitas das vezes podemos estar como Marta, nos cansando, nos fadigando, sem entender o que o Mestre quer da nossa vida, sem entender o que Jesus quer de mim, o que quer de você. Você que está aí agora, antes de você ser um trabalhador, que você possa ser alguém que para ouvir Jesus, que você possa ser alguém que para tudo que está fazendo para ouvir a palavra dele, que você possa ser alguém motivado por essa palavra, motivado pela palavra do Senhor, e que você possa parar tudo aquilo que tem fadigado você, que tem conturbado a tua mente, para você parar, para escutar a voz do Senhor. E o interessante é que Jesus vai olhar para Marta e vai dizer assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Uma das coisas importantes na vida de alguém que quer ser um obreiro, quer ser uma obreira, quem anda com Cristo, é alguém que não reclama de quem não está fazendo. Eu olho para esse exemplo, Jesus está dizendo: Marta, andar comigo, quem me ouve, quem escuta, é alguém que está motivado a fazer algo para Cristo, é alguém que está motivado a fazer algo no reino. Mas alguém que está motivado não pode ser um reclamador, não pode ser um murmurador, não pode ser uma murmuradora, porque nós costumamos dizer que nos tornamos deformadores do Evangelho, quando nós fazemos algo para Cristo e de repente reclamamos de quem não está fazendo. Você que está aí ouvindo essa mensagem nesse momento, se você se candidatou a fazer algo para Cristo, se você se candidatou a fazer algo no reino, não reclama de quem não faz, não reclama de quem não fez direito, apenas execute o seu trabalho com excelência. Apenas execute o teu trabalho com foco e excelência, porque eu costumo dizer que quando a gente foca no outro, a gente perde a excelência do nosso. Você que está aí agora, de repente você tem trabalhado muito no reino, mas tem se cansado e fadigado, porque tem se preocupado com a entrega do outro, porque tem reclamado daquilo que alguém não está fazendo ou alguém deixou de fazer. O que alguém que se compromete com o reino precisa entender é: eu faço, independente se alguém está fazendo ou não. Eu faço, independente se alguém vai fazer com excelência ou não. Porque o que você faz, você não está fazendo para os homens, você está fazendo para Deus. O que você tem se comprometido a fazer no reino, faça com excelência. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 4, nós vamos ver Caim e Abel. O texto vai dizer que Abel vai apresentar a Deus uma oferta de excelência. Por quê? Porque o foco, o propósito de Abel está na sua oferta, está em agradar ao Senhor, está em honrar ao Senhor. Alguém que se milita para o reino precisa entender uma coisa: que você possa ser motivado por Deus, porque quem anda motivado por Deus vai caminhar por Ele, vai se mover por Ele, vai agir por Ele, vai agir por aquilo que Deus tem falado no seu coração. E o texto vai dizer o seguinte, que Abel ele vai preparar a oferta dele com excelência, ele vai pegar a primogenitura da cria e vai oferecer a Deus. Só que Caim está tão preocupado com Abel, ele está tão focado em Abel que ele não consegue ofertar a oferta dele em excelência. E uma das coisas que o Senhor vai dizer: se tu tivesse dedicado a tua vida a fazer isso, eu não teria aceitado também a tua oferta. Eu quero dizer para você, quem se candidata no reino,
não pode se comprometer com coisas que vai comprometer o teu propósito. Eu quero já entrar na palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, onde nós iremos ver orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, um obreiro jovem, um obreiro moço, mas um obreiro de excelência. Porque para Deus não importa a idade, o que importa para Deus é a sua intimidade e a sua excelência naquilo que você está desenvolvendo. A Bíblia diz que, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, na minha tradução está o bom soldado de Cristo. Paulo vai orientar Timóteo, vai dizer o seguinte: meus filhos, sejam fortes por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me enviou, me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas de confiança que possam transmiti-la a outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer, não poderia agradar o oficial que o alistou. Ou em algumas traduções vai estar escrito: aquele que milita não se embaraça com negócios dessa vida. O que o apóstolo está dizendo para Timóteo? O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, aquele que se envolve com as coisas de Deus, não pode se envolver com coisas que vai comprometer o propósito. Aqueles que se disponibilizam para Deus não pode estar envolvido em coisas que vai gerar escândalo, coisas que vai gerar defamação, coisas que vai gerar disse-me-disse, coisas que vai gerar contenda. É por isso que o obreiro ele não pode ser um reclamador, porque um obreiro aprovado por Deus, se ele é um reclamador, ele se torna um defamador do evangelho com a sua conduta. Tem gente que fala mais com aquilo que fala do que que fala mais com aquilo que faz do que com aquilo que fala. E eu quero dizer para você, um obreiro pré-aprovado por Deus, um obreiro aprovado por Deus, é alguém que vai ter uma vida de santidade, é alguém que vai ter uma vida de entrega, é alguém que não vai se envolver com coisas que possa comprometer. O que é que você tem se envolvido? Quais são as rodas que você tem estado? Quais são os lugares que você tem pisado? Será que você tem participado de conversas que vão edificar a sua vida? Será que você tem participado de ambientes que vão edificar a tua vida? Será que você tem acessado janelas que vão edificar a sua vida? Ou os seus acessos são acessos comprometedores? Ou será que os seus acessos são acessos que podem trazer escândalo? Será que se alguém pegasse o seu telefone e tornasse o seu telefone algo público, será que tinha algo que você pudesse se envergonhar? Então nós olhamos que o obreiro tem que ser alguém que não pode se comprometer com coisas que vai atrapalhar o propósito. Você não pode carregar um peso além daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu olho aqui, esse capítulo capítulo 2 do 2 Timóteo. Nós vamos ver essa orientação e outras mais. Se você tiver um tempo, tira um tempo para ler esse capítulo 2 inteiro de 2 Timóteo, porque vai edificar a tua vida. Eu quero aqui compartilhar também o versículo 15. O trabalhador aprovado. Vai dizer assim: esforça-te sempre para receber a aprovação do Deus. Quem você serve seja um bom trabalhador, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas, profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. O que o apóstolo está dizendo? O obreiro aprovado, esforça-se, tenha força, renuncia à tua natureza, renuncia à tua carne. Para quê? Para que você seja alguém aprovado por Deus, que não tem que se envergonhar, ou seja, que você não seja encontrado em coisas que alguém possa te acusar, que você não seja encontrado em situações que alguém possa olhar e te defamar. Você quer ver uma coisa? Capítulo 4 de 2 Reis, nós vamos ver, se eu não me engano, o capítulo 4, versículo 20, ou antes disso um pouquinho, deixa eu só olhar aqui para a gente não se perder. Capítulo 4 de 2 Reis, nós vamos ver o comentário da mulher sunamita. Vejo que ali vai um santo homem de Deus. E essa palavra é uma palavra que me confronta, porque andava Eliseu e andava Geazi. Andava-se Eliseu e também andava-se Geazi. Só que ela vai dizer: eu vejo que ali vai um santo homem de Deus. O que nós entendemos disso? A todo tempo nós somos observados. Quem te rodeia te observa.
quem está à tua volta, quem te conhece sabe. Então, se você é pego em situações comprometedoras, pode comprometer o propósito. Então, a Bíblia vai nos dizer claramente, o apóstolo Paulo dizendo, não se envolva nessas coisas. Não se envolva em conversas profanas, em brincadeiras de mau gosto, em brincadeiras profanas. Aí nós vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. Perdão, versículo 8 em diante. Quando Eliseu vai à cidade de Sunem. Então, 2 Reis 4, 8 em diante, ela vai olhar e ela vai ver ali vai um santo homem de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo aqui, não se comprometa com coisas que vai comprometer o teu propósito. E aí ele vai dizer assim, evite conversas profanas, evite certos tipos de brincadeira. Aí está dizendo aqui o versículo 17, 2 Timóteo capítulo 2, esse tipo de conversa espalha-se como um câncer. Exemplo do ocorrido em Emineu e Fileto. Ele vai usar exemplos de situações que aconteceram de má conversação. Vou dizer para você, quais são os ambientes que você tem estado inserido? Será que nesse ambiente você tem sido influenciado ou você é um influenciador? Será que como obreiro aprovado do Senhor, você é um influenciador? Eu me torno um influenciador quando, em vez de eu criticar, eu substituo a crítica pela ação. Eu costumo dizer que a gente dá mais exemplo quando faz do que quando fala. Tem muita gente que fala, mas tem dificuldade em cumprir. Só que um obreiro aprovado pelo Senhor, é alguém que está atento ao mundo espiritual e é alguém que está preocupado em honrar a Deus. Há um convite de Deus para mim, para você, na vida do obreiro, na vida da obreira, na vida do diácono, diaconisa, daqueles que têm se limitado, que têm se prontificado a estar no reino, seja um pastor, seja uma pastora, seja um presbítero, seja um servo do Senhor, que queira agradar ao Senhor em amor, que você possa ter uma vida onde a palavra do Senhor seja o centro. E se você precisa renunciar a alguma coisa, que você possa renunciar. Então, no capítulo 16 de Marcos, nós estamos vendo Jesus, e ele está convidando os seus discípulos, e nesse convite que ele está fazendo aos seus discípulos, ele está ordenando aí, e o mesmo Deus que ordena aí, é o Deus que agora está habilitando os seus discípulos para estarem ali, e agora o texto vai dizer que a palavra é propagada, e agora o reino está crescendo, e agora os discípulos também estão operando sinais, e agora os discípulos também estão operando maravilhas, e sinais estão acontecendo a partir da vida dos discípulos. E assim é na vida de alguém que se propõe a executar a vontade de Deus. Assim é na tua vida, assim será nas nossas vidas, quando nós nos frutificamos a fazer o querer de Deus, a fazer a vontade do Senhor. Assim também será sobre a tua vida. Que você possa ser alguém erguido pelo Senhor, que não tem que se envergonhar, que aquele que milita não se embaraça com essas coisas. Então agora, alguém que anda com Jesus, alguém que caminha com Jesus, alguém que ouve de Jesus, é alguém que está apaixonado por Cristo, então ele está habilitado aí. Então você que está aí conosco, que você possa ser fortalecido na fé, que você possa se levantar. Se de repente você caiu em alguma situação, se de repente você parou por alguma situação, que nessa noite você possa ser motivado e motivada a continuar, a dar sequência àquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe, fique com essa palavra. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós estaremos falando alguns assuntos sobre a nossa apostila. Deus abençoe.